Olá, meus queridos, que o Altíssimo abençoe a todos vocês. O meu nome é Lohane. Sejam todos bem-vindos ao canal Sonhos do Altíssimo. Queridos, hoje nós vamos compartilhar com vocês o testemunho da nossa irmã Jamila. Eu confesso a vocês que quando eu estava ouvindo eu chorei bastante. Esse testemunho gerado em meio a uma das maiores tragédias que já aconteceu aqui no nosso país. E esse testemunho ele fala da importância de ter intimidade com o Espírito Santo, da importância de uma vida de oração e de todo o cuidado que Deus tem com seus filhos, até mesmo com os animais. Vejam esse vídeo comigo agora. Bom dia, pessoal. Eu não consegui postar o vídeo aqui, né? Deixa eu explicar pra vocês assim, ó, eu não manjo muito dessa rede, porque não é uma rede que eu utilize muito, tá? Então eu sou meio que nova nessa rede aqui. Mas então tá, uma moça sugeriu lá que eu fizesse uma live que ia ficar salva, que é verdade, nem tinha pensado nisso, então tá. Eu vou conversar com vocês aqui rapidinho. Eu vou contar pra vocês o testemunho do meu pai, como Deus nos avisou que levaria ele. Tá? E eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Vou tentar resumir, mas deixar os detalhes em evidência, porque tá todo mundo perguntando. Eu falei sobre a passagem que a gente achou na Bíblia dele, que estava lá, que os vizinhos acharam, e o pessoal viralizou esse vídeo, né? Foi lá na rede vizinha lá que eu postei, enfim. Mas tá, eu vou começar então. Gente, seguinte. Só para vocês entenderem, o meu pai, ele tinha 72 anos, tá? João, o nome dele. Ele era um senhor lúcido, ele era são, tá? Com uma saúde tecnicamente boa, tá? Com aqueles problemas, né, que ao longo da vida, na velhice, a gente vai adquirindo, mas nada que impedisse ele de ser autossuficiente, né? Meu pai, a gente trouxe ele para morar aqui conosco, nessa cidade. A gente mora aqui faz 2 anos. E meu pai tava lá no extremo sul do Rio Grande do Sul, tá? Eu moro em Salvador do Sul, que é tipo assim... Eu não sei te dizer bem certo se isso aqui faz parte do Vale do Caí ou se faz parte da Serra, mas eu digo que é um aglomerado de tudo, porque é estilo serra, então, tá? É alto. Aí eu trouxe meu pai para cá, por quê? Porque meu pai estava sozinho lá. Meus irmãos moram aqui do lado, numa cidade do lado, então eu trouxe ele para cá, porque meu pai sempre me ajudou com os meus filhos eram, enfim, apaixonados pelo meu pai, e eu trouxe ele para cá, tá? Só que a condição que ele viesse para cá, que ele me impôs, foi que ele morasse na casa dele. Porque ele tinha os animais dele, tinha a vida dele, aquela rotina de velho gaúcho, sabe? Que gosta de dormir cedo, acordar cedo para tomar um chimarrão, aquela coisa toda, aquela rotina. Bom, o que acontece, gente? Vou explicar pra vocês. Meu pai vinha todos os dias aqui em casa. Todos os dias. Ele vinha, chegava aqui às 7 horas da manhã e saía às 6h30, 7 horas. Ele tomava café e nós tínhamos uma rotina na hora do nosso café. O Thiago trabalha, né, aqui em casa, e eu fico em casa com as crianças. Então, ele ficava aqui comigo e nós tínhamos uma rotina. A gente se sentava e a gente conversava sobre a Bíblia. E ele sempre trazia a Bíblia dele, que tá aqui comigo, que a gente conseguiu resgatar. E ele sempre deixava marcado na Bíblia dele a última palavra que ele leu antes de dormir, pra gente conversar sobre ela no outro dia, tá? Guardem isso. Bom, há umas 2 semanas antes daquele dia fatídico, o meu pai chegou aqui muito tristonho, dizendo assim: nega, eu tive um sonho que me deixou bem preocupado, de certa forma. Ele falou. Eu digo, ok, pode falar então, pai. Aí ele me contou que o pastor que batizou ele, meu pai é evangélico, é cristão evangélico, desde 1994, 96, eu não lembro bem, né? E ele teve um sonho com o pastor que batizou ele, que esse pastor que batizou ele estava puxando água com um rodo debaixo da cama dele. Tá? E esse pastor, ele disse o seguinte para ele: olha, Jesus mandou tu te preparar, que ele vai te buscar em alguns dias, tá? E isso, de certa forma, perturbou meu pai, certo? Mas eu quero abrir um adendo aqui com vocês. O meu pai era um cara de oração. Ele orava muito, tipo assim, ele orava umas 3, 4 horas seguidos, assim, sabe? Então, era fora o tanto que ele orava, assim. Eu nunca consegui orar tanto como ele. Ali em cima, meu filho.
Então, assim, ó, ele tinha essa coisa de orar, e ele tinha muito aquela coisa assim, ó, quem é crente, raiz, vai entender. Deus falou comigo essa noite e tal. Ele tinha essa coisa de Deus falar com ele toda hora, sabe? Então, tudo certo, né? Nada que fugisse do habitual da vida de um crente, tá? Só que o que aconteceu? Isso perturbou ele, a gente conversou, eu fiz ele tirar essa ideia da cabeça. Eu digo, não, pai, isso aí é porque tu tá sentindo muita falta da mãe, aí tu fica encucando essas coisas, porque a minha mãe faleceu em 2013 e ele sentia muita saudade dela. Enfim, tá. Passaram alguns dias. No dia 28 de abril, foi domingo, e meu pai faleceu na terça, né? O meu pai veio aqui, e foi a última vez que eu vi meu pai com vida, tá? Ele veio aqui, chegou aqui muito abalado, ele chorava muito, coisa que meu pai era um cara durão, ele não era um cara que chorava assim na frente dos outros. Com Deus ele sempre foi muito chorão, mas na frente dos outros não. E ele chegou e disse assim pra mim, chegou aqui, o Thiago tava dando discipulado com um rapaz, né, que a gente tem célula aqui em casa, e o Thiago tava dando discipulado com aquele rapaz. E ele falou com o Thiago sobre isso, que Deus tinha falado com ele algumas coisas que ele não poderia contar, mas que o Senhor tinha dito que ia levar ele dentro de uns dias, que ele ouviu a voz de Deus no quarto. Aí ele subiu lá para o ateliê, ficou lá comigo, e ele disse assim, nega, é a última vez que eu tô vindo aqui hoje. Eu disse, que isso, pai? Por que tu falando essas coisas? E ele disse, não, é o seguinte, ó, eu tava orando de madrugada e a voz do Senhor, ela entrou no quarto e retumbou, sabe, aquilo dentro do quarto, e eu ouvi a Deus como eu tô te ouvindo agora, como tu tá me ouvindo, ele falou. E Deus dizia que dentro de poucos dias ele vinha me buscar, que eu me organizasse, que o Senhor tá vindo me buscar. E eu sei que ele tá vindo. E ele tinha uma certeza daquilo ali que era assustadora, né? E eu, Senhor Jesus, meu Deus do céu, pai, não é assim, pai, e tal, né? Pega ali, filho, pode comer ali. E aí ele falou isso aí, né? E eu fiquei assim e tal, ele almoçou com nós e tudo mais, e ele chegou e disse para as crianças que ele estava indo embora, que o Senhor ia levar ele, e sentou com a minha filha de 8 anos e disse assim, filha do vô, ele chamava ela, filha do vô, tu perdoa o vô? E ela ficou tipo, como assim, vô, perdoar do quê? Aí ele disse, tu perdoa o vô, que o vô não vai estar aqui para dançar a valsa de 15 anos contigo. Ela ainda sem entender, né, porque ela só tem 8 anos, ela disse, tá bom, perdoa o vô. Aí passou o dia, a gente conversou outras coisas e tal, mas aquele dia tava esquisito, sabe? Aí ele pegou e foi embora, umas 4 horas da tarde. Eu disse, tá bom, pai, até amanhã então. Amanhã tu vem cedinho, que depois o Thiago te leva em casa. Tá. Só que na segunda-feira, gente, choveu muito já. Só que aqui é uma cidade que chove bastante, que aqui o tempo não é muito firme. Um dia tem sol de quase 40, outro dia chove e tá um frio de 4. Então é bem aleatório. Eu digo, não, hoje tá frio, tá chovendo, ele não vai sair de casa. Mas como toda noite eu mandava pra ele uma jantinha pra ele comer em casa e mais alguma coisinha pra ele comer no outro dia, caso ele não quisesse vir, que aí ele não precisava cozinhar, mandei tudo certinho. Quando chegou na terça-feira, continuava chovendo. Aí eu digo assim, bom, Thiago, quando tu vier de serviço, eu vou preparar uma vianda bem quentinha, com almoço novinho assim. Vou fazer um bolo de milho pro café da tarde e tu leva pro pai antes de ir pro serviço, pode ser? Pode, claro, não sei o que e tal. Aí ele foi, ainda comprou uma vitamina pro pai, porque o pai tava dizendo que tava se sentindo meio fraco, precisava tomar uma vitamina. Aí o Thiago foi lá, comprou uma vitamina e levou junto. Entregou pra ele a comida e disse, seu João, amanhã eu venho buscar o senhor, que seria no dia 1º, e o senhor vai pra lá pra casa com nós, depois eu lhe trago de novo, passa com nós o dia lá do feriado. Tá bom, tudo certo, combinar tudo. Bom, aí ele foi embora pro serviço e o pai ficou lá. Parece que lá pelas 5 e pouco da tarde, alguns vizinhos viram ele ali na função da lida com os bichos, conversando com o vizinho do lado, que infelizmente também faleceu. E tudo certo. Meu pai tinha uma rotina de sono. 7h30 ele já estava dormindo, tá? Os vizinhos viram ele perto das 6 e o acidente foi às 8h30 da noite, tá bom? Então assim, o meu pai arrumou tudo, foi dormir e pronto, passou, né? Quando chegou, só que aquele dia, deixa eu abrir um adendo aqui rapidinho, é que o meu filho tá aqui e eu acabo perdendo o foco. Tu pode usar lá, se tu quiser. Não, lá, ó, tem pão e tem molho lá de salsicha, pode comer daí. Aí,
Deixa eu voltar aqui, gente, só um pouquinho. Ai, meu Deus, desculpa, eu tenho TDAH, eu tenho que focar aqui. Gente, aí assim, naquela terça-feira, foi uma terça-feira diferente pra mim. Por quê? Naquela terça-feira, eu acordei me sentindo estranha. Eu digo, tem alguma coisa esquisita no ar. Eu tava no meu ateliê ali em cima, fazendo os meus laços, aquela coisa toda. Eu digo, vou botar uma pregação pra mim ouvir. Aí eu digo, teve Gideões missionários, não sei o quê, eu não consegui assistir nenhum culto, vou botar um. Aí achei um pregador lá que eu não conhecia, gostei muito da pregação, muito forte, ele falava sobre luto. Tá. Eu achei esquisito, mas enfim. Aí eu fui olhar na sequência da Helena Raquel. Gosto muito das pregações dela. E aquela pregação de terça, que na verdade foi sexta, eu só vi na terça, ela falava sobre Ezequiel e foi uma pregação muito forte sobre o luto, tá? Sobre essa morte que passaria ali, né? Eu disse, Senhor, não tô entendendo essa passagem, que coisa estranha, o que será isso, né? E aquilo sempre me incomodando, tá? Desculpa, passou o dia. 8:55. Eu lembro que esse dia eu fui deitar um pouco mais tarde, eu tava terminando umas encomendas. 8:55, eu tô escovando o dente e me ligaram. Eu digo, que estranho, não é acostumada a receber ligação. Atendi, era a vizinha do meu pai. Mila, a casa do teu pai desmoronou e ele tá soterrado. E as pessoas ouviram ele gritando. E, gente, me afrouxou as minhas pernas de uma maneira que vocês não têm noção. E eu comecei a tremer muito, mas assim, sabe? E sabe quando tu tá com muito frio, que tu começa a bater o queixo, assim, de tão nervosa que eu tava? O Thiago já saiu pra lá pra ver, eu fiquei com as crianças até eu consegui raciocinar onde eu iria deixá-los pra me poder ir pra lá. E aí foi alguns minutos bem complicados, assim. E porque eu pensava assim, nossa, meu Deus, meu pai morreu gritando, gente. Jesus amado, eu não acredito que meu pai morreu gritando, eu não fiz nada. Porque tu te sente muito impotente diante de uma tragédia, tá? E eu não conseguia mensurar aquilo que eu tava sentindo, porque tava me deixando desesperada. Aí, o Thiago veio, me buscou, e quando eu cheguei lá, gente, que eu vi aquela casa, sabe latinha de refrigerante, quando tu faz assim, ela amassa, assim ficou a casa do meu pai, ela amassou, e o telhado ficou todo assim, ó. Tu não enxergava nada. Eu disse, nossa, amassou meu pai tudo, cara. Meu Deus, aí eu me desesperei, aí eu entrei em desespero ali. Aí, me tiraram dali, porque assim, ó, se eles não tivessem me tirado dali, eu tinha arrancado aquele telhado com as mãos, eu acho, de tão desesperada que eu tava. Aí os bombeiros me tiraram dali, né, e tal, eu fui pra lá pro canto lá e todo mundo veio pra minha volta, porque você sabe como é que é, né, tinha um monte de gente curiosa olhando, tinha uns que estavam tentando ajudar, realmente tinha uns curiosos, e aí todo mundo foi ali pra minha volta e tal, daqui a pouco aquilo começou a sentar, daqui a pouco meus irmãos chegaram, e aí o pessoal foi indo embora, só ficou nós, os bombeiros, e a gente virou a noite lá. Só que quando chegou 1h da manhã, eu tava bem em frente à casa e o caminhão dos bombeiros estava aqui, eu me escorei no caminhão assim, olhando, porque os bombeiros ainda estavam tentando tirar o corpo do vizinho do lado e ainda não tinham ido pro lado do meu pai. Tinham 14 homens tentando tirar o vizinho do lado e ninguém tinha levantado o forro da casa do meu pai. E eu apavorada com aquilo ali, eu digo, meu Deus, e o meu irmão indignado queria ir lá arrancar o teto, tirar meu pai, a unha de lá. Então tava uma situação muito, muito complicada, assim. E ao mesmo tempo, tu sentia aquela opressão espiritual naquele lugar, que era uma coisa absurda, de ver vultos, umas coisas assim, sabe? Eu e meu irmão mais velho, tava muito estranho. E nesse momento, de dentro de mim, talvez vocês não entendam, tá? Quem é crente vai entender o que eu tô falando. Quem é espiritual vai entender o que eu tô falando. Aquela voz saiu de dentro de mim e dizia assim, ele não morreu no desabamento. Tá? Ele morreu dormindo. Eu não permiti que ele sofresse. E eu digo assim, meu Deus, agora eu fiquei louca agora. Tô louca agora. Tô ouvindo voz. Tá? Eu digo, então tá, Senhor. Mas eu falei aqui, tá? Eu não externei. Eu digo, Senhor, se realmente o meu pai morreu antes do desabamento e antes dessa casa cair toda nele, que o Senhor tenha levado ele dormindo, o Senhor me confirma. Eu quero que o Senhor me confirme que alguém, ou o brigadiano, ou o cara dos bombeiros, chegue e diga assim, ó, ele estava dormindo, a gente achou ele dormindo, coberto e tal. E aí eu vou entender que é tu falando comigo, Senhor. Tá bom. Bom, cheguei lá,
ficamos toda a noite. E aí começou uma chuva muito forte, os bombeiros pararam, tá? E aí ficou meu pai e o outro rapaz lá, o vizinho, tá? Gente, assim, os meus irmãos viraram à noite. Só que quando chegou 4 horas da manhã, meu marido tava muito cansado, porque ele trabalhou toda a noite. Aí a gente veio pra casa para ele dormir. Eu fiquei, sabe, zanzeteando aqui, porque eu não conseguia dormir. Só que chegou, antes de nós deitar, eu disse pra ele assim: olha, eu quero que Deus me confirme isso. Porque, né, eu quero ter certeza que meu pai não sofreu. Porque o que me martirizava, eu não tinha como fazer nada. Porque quando a morte chega, tu não tem como fazer nada, entendeu? Só que a minha preocupação era, cara, ele morreu sofrendo. Essa era a minha preocupação, tá? E eu disse pro meu marido: Senhor, oh, amor, ó, eu espero que o Senhor me confirme essa noite, porque eu não vou ter paz se Deus não me confirmar isso. E ok, o Thiago foi dormir, eu levantei, fiz um café, fiz um chimarrão pra levar pros guris, que os guris estavam lá, né, viraram a noite ali. Aí eu cheguei lá em torno de umas 7 horas, mais ou menos, 7 horas da manhã. E nada ainda. Gente, chovia, era a água que Deus mandava. E tinha gente de pantufa, de guarda-chuva, com chimarrão na mão, só olhando a tragédia. Eu nunca vou conseguir entender isso. Nunca vou conseguir entender isso na minha vida. Mas enfim. Nada. E aí eu ia pro carro e voltava, aquele desespero. 9 horas da manhã, tiraram o corpo do meu pai. Aí veio o brigadiano, chegou até o cordão ali onde a gente estava e disse: ó, achamos ele, tá? E a gente encontrou ele deitado, tapadinho com cobertor, como se estivesse dormindo. Na mesma hora, minhas pernas se afrouxaram de uma tal maneira que eu achei que eu fosse desmaiar. Diante de Deus, achei que eu fosse desmaiar. Eu fui pro carro chorar, para não chorar ali na frente das pessoas. E aí eu fiquei assim: meu Deus do céu, então o Senhor levou meu pai dormindo. E aquela paz veio e invadiu meu coração. Foi fora do sério, eu não consigo definir para vocês o que foi aquilo ali, mas foi muito espiritual a coisa. Então aí dia 1º conseguiram resgatar meu pai. Na noite do dia 1º, a gente tinha que ir no IML para poder liberar o corpo, tá? E a gente foi. Quando eu cheguei no IML, tava eu, o Thiago, meu marido, e o rapaz, filho do vizinho também, que faleceu, né? Aí o homem saiu, o legista, e disse assim: quem que é a filha do seu João? É tu que é a filha do seu João? Eu digo sim. Ele disse assim, com uma cara, gente, eu não vou saber definir a cara que o cara tinha. Eu não sei se era espanto, se era uma coisa tipo assim, o que é que tá acontecendo que eu não tô entendendo? Mas ele olhou pra mim e disse assim: o seu João, ele teve pequenas escoriações. E agora eu vou explicar pra vocês do que é essas escoriações, mas deixa eu só concluir isso aqui. O pulmão dele tá limpo. Ele falou 3 vezes pra mim: o pulmão dele tá limpo, não tem resquício nenhum de terra, de barro, nem nas vias aéreas. O que aconteceu? Quando desmoronou, porque eu morro atrás da casa do meu pai, ele veio abaixo e ele esmagou que nem latinha, assim. Só que aonde o meu pai ficou, pasmem, ficou assim. E ele ficou embaixo. Eu não sei como é que chama isso que segura forro, não é viga, né? Viga é outra coisa, mas aquelas madeiras, sabe? Aquelas madeiras caíram assim, eu acho, pelo jeito das feridas, eu acho que ficou assim, porque meu pai tinha um machucado na cabeça, na orelha, na mão e na costela, tá? Foi onde machucou. Mas ele não tinha nada, porque não caiu terra em cima dele, não caiu parede em cima dele. Tudo ao redor desmoronou e o telhado ficou em cima. Mas aonde ele estava fez isso aqui, ó. Como se 2 mãos tivessem amparado em cima dele aquilo ali. Você não está entendendo? Bom, nem eu, porque mistério a gente não entende, mas foi algo sobrenatural. Então ali eu entendi de fato que Deus tinha levado meu pai minutos antes daquilo acontecer. Ou 1 hora antes, porque meu pai deitava às 7, foi às 8h30, tá? Agora deixa eu falar pra você uma coisa. Uma das maiores preocupações do meu pai, das vezes que ele falou que o Senhor disse que ia levá-lo, ele disse: eu só peço a Deus que quando ele me levar, que ele leve os meus animais junto comigo. Porque eu não saberia, não conseguiria partir e deixar meus animais para trás, porque ninguém cuidaria deles como eu. Meu pai era apaixonado por bicho, qualquer bicho. E ele tinha 3 gatos e 2 cachorros. E ele cuidava desses animais assim como se fossem crianças, filhos, sabe? E quando desmoronou a casa, veja bem, tem 2
gatas que ficavam mais na rua de noite, para caçar mesmo, né? Só que nesse dia as gatas estavam dentro de casa, nessa noite que aconteceu isso. Então, quando desabou tudo, todos os animais dele morreram junto. Todos. Entendeu? Não foi só meu pai. Então, assim, o mistério de Deus ali foi muito grande, muito forte. E eu tô falando isso para você sem chorar, porque eu ainda estou tentando entender, porque é assustador. E aí os vizinhos ali ao redor, eu disse, pelo amor de Deus, né? No outro dia, se vocês acharem a Bíblia do meu pai, vocês guardem para mim, porque para mim tem um valor sentimental, assim, inestimável, visto que era a Bíblia que a gente todas as manhãs estudava a palavra. Lembra que eu falei que ele lia antes de deitar? E ele marcava com as fitinhas para que no outro dia ele pudesse vir aqui e a gente estudar sobre o que ele leu? A Bíblia dele foi encontrada assim pelo vizinho. As fitas, inclusive, estavam coladas nessa página. E aí, como choveu muito, ela se descolou aqui, mas eu deixei aqui para vocês verem. Essa aqui é a Bíblia dele, eu vou mostrar para vocês assim. Ó, era uma Bíblia 0 bala, a gente tinha comprado há pouco tempo. Toda cheia de barro aqui, ó. Ainda estou limpando ela, porque tem folhas que estão muito coladas ainda, ó. Tá? Aqui, deixa eu virar aqui pra vocês verem. Ó. Tem que ter muito cuidado, porque ela tá... E essa aqui foi a passagem que foi aberta, que foi achada aberta, ou seja, que ele tinha lido antes de ser recolhido pelo Senhor. E eu vou ler para vocês, porque para mim me impactou muito. E eu não sei se você acredita ou não, mas eu vou ler para você, e aí você me diga se eu tô ficando doida. Olha só. Jeremias é a palavra. Jeremias, capítulo 47, versículo 2. Assim diz o Senhor: eis que do norte se levantam as águas e se tornarão em torrente transbordante, inundarão a terra e a sua plenitude, a cidade e os seus habitantes. As pessoas gritarão por socorro e todos os moradores da terra se lamentarão. Gente, eu quando vi isso, caí para trás. Porque assim, ó, é assustador de se pensar que Deus ainda falou com ele antes dele partir, entendeu? Se isso aqui não é forte, se isso aqui não é Deus purinho, eu não sei o que é. Então assim, ó, se você não acredita que a volta de Jesus está muito próxima, eu tenho que te falar, ela está muito próxima. Jesus está voltando. E se você está desviado, se você nunca ouviu falar de Jesus, se aproxime de Deus. Porque assim, ó, o Senhor vem e muitos dele, ele já tem recolhido. Muitos ele já tem recolhido. E se Jesus voltar para ti hoje, tu tá pronto? Porque isso é o que eu tenho pensado todos os dias, desde que o meu pai partiu, e o meu pai partiu terça-feira passada. E eu tenho pensado, meu Deus, como que tá a minha vida contigo? Eu tenho perguntado para os meus filhos como que tá a vida deles com Deus. Os meus amigos, como que tá a tua vida com Deus? Porque, gente, Jesus está voltando e esses sinais, tá? São os sinais da vinda de Jesus. Se você olhar a China hoje, porque agora a gente está focado no Rio Grande do Sul, mas se você abrir as notícias e ver como é que está a China hoje, você vai se apavorar. O México pegando fogo. Se isso daí não é os sinais da volta de Cristo, eu não sei o que é. Então a Bíblia, ela nos traz esse direcionamento de como nós devemos fazer, porque Jesus está voltando. Então assim, se tu tá desviado, e eu tenho que te falar isso, se tu tá desviado, volte para os caminhos do Senhor enquanto há tempo, porque pode ser que hoje você se deite e amanhã você não acorde, e aí Jesus já voltou para você. Porque às vezes a gente, como crente, criado na igreja como eu, a gente fica assim, Jesus vai vir umas nuvens, tararara, sim, mas talvez Jesus venha antes para você, que nem ele veio para o meu pai. Talvez você vai ler a última palavra, talvez você vai fazer a última oração essa noite, e você não vai acordar amanhã. E você não acordando, você vai ir para onde? Você já parou para pensar para onde você vai depois que você fechar os olhos aqui? Tudo que nós vivemos aqui é vaidade. Tudo aqui é passageiro. O nosso coração ele tem que estar firmado em Deus. Senão nós não vamos resistir ao dia mau. Não vamos. Esse é o testemunho que eu queria compartilhar com vocês. Tá livre aqui, eu não sei se vocês conseguem divulgar isso, mas podem compartilhar sem problema nenhum, tá? Eu vou postar o vídeo nas minhas redes vizinhas ali, também pro pessoal de lá, tá? E esse aqui eu vou deixar salvo aqui, tá bom?
Preste atenção, Jesus está voltando. Se volte para Cristo enquanto é tempo. Um bom dia para você. Irmãos, esse é um dos testemunhos mais poderosos que eu já vi. Como que é importante ter uma vida de intimidade com Deus. Olha, irmãos, o cuidado que ele teve com seu servo, o cuidado que ele teve com a sua serva Jamila, acalentando seu coração em meio ao luto. Como nosso Deus é poderoso. Agradeço aqui a nossa irmã que nos autorizou a postar esse vídeo de testemunho aqui no canal. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e a da sua família. Irmãos, nos conte aqui nos comentários o que vocês acharam desse testemunho. Eu vou gostar muito de saber a sua opinião. Envia esse vídeo para mais pessoas para que elas possam conhecer ao nosso Deus poderoso, fortalecer a fé das pessoas que estão distantes, né? Desse testemunho de amor, de fidelidade, de bondade de Deus com seus filhos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.